Vem, Silvio. Alô. Tá, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo aí. Quer que eu dê o start aqui? Na verdade, o Silvio é o... por exemplo, se você for entrevistar um dia, o Silvio é o melhor entrevistado que tem, que ele fala, assim, sem nem fazer pergunta. Mas só para dar um start, a gente pode começar falando desses filmes novos. Hoje eu cheguei aqui meio conturbado, né? Porque eu me agarrei aí no... Primeiro eu estou também aqui de óculos escuros, porque eu perdi o óculos, eu uso perto e longe, mas perdi, então eu mesmo estava assistindo o filme e agora ponho o óculos, tiro o óculos, ponho o óculos, a cor fica ruim, tiro o óculos. E estou meio atrapalhado, porque eu cheguei atrasado, eu queria ter chegado mais cedo, fico em dívida com vocês também, de ter chegado atrasado. Mas, enfim, foi o tráfego de São Paulo. Tomar uma aguinha para você ficar mais... Estou acostumado todo o tempo. Mas a coisa é o seguinte, gente, eu tô... Esses 4 filmes, né, que a gente viu hoje. 3. Os 3 filmes que a gente viu hoje, junto com o Sagrada Família, que passou ontem, quando o pessoal da mostra me pediu para vir, eu estou vindo de em 2019, de um longo tempo sem filmar. O último filme que eu fiz realmente em película foi esse, Malandro, Termo Civilizado, em 87. E por causa justamente de uma tragédia que aconteceu comigo, eu digo, a palavra é essa, não tem outra, para um cineasta, com relação a colocar um filme na tela no Brasil, que é uma coisa muito difícil, e às vezes você, contraditoriamente nesse país, né, e na disputa pela grana, no fundo, e tudo, no final é tudo essa questão de dinheiro e poder, etc. Esse filme foi duramente produzido ali já nos estertores da Embrafilme, e no mesmo momento em que estava sendo produzido, em que foi feito o filme do Rui Guerra, lá do Chico Buarque, a Ópera do Malandro. Só que, na verdade, em vez de unir forças, o que aconteceu foi me boicotar, porque, na verdade, quem estava com... foi a primeira coprodução deles com a Globo. Eles tinham a imposição de Elba Ramalho para fazer a Cabrocha, do Celular para fazer o Malandro, e eu arranjei Kid Morengueira, o Wilson Grey, o Luiz Melodia, né? E isso, na verdade, foi mais ciúme do que entenderem que era uma coisa a favor. E como eu sou ganhador do Festival de Oberhausen de 1970, em 78, a curadora do Festival de Oberhausen veio ao Brasil no Festival do Rio para procurar filmes. E foi a Embrafilme, onde o filme é uma produção da Embrafilme, através de concurso público. E ela foi lá e mostraram para ela uma série de filmes, menos o meu. Mas eu soube que ela estava aí, consegui acesso a ela e consegui mostrar o filme. Ela recusou tudo que tinham indicado e pegou o filme. Aí eu tinha acabado de sair a lei Sarney, Rouanet, chamava até Sarney na época. Eu consegui passagem para ir, porque isso aí era... A questão, essa história nasce, na verdade, porque a questão é que eu tinha ficado 10 anos fora do Brasil, por causa de que saí daqui, e o Sagrada Família, meu primeiro longa-metragem, foi censurado total. Então, por causa de de falta de tela, eu larguei o cinema e no ano ou deixe eu fui embora. Foram 10 anos. Quando eu voltei, o Brasil começou a entrar dentro de mim. Aquilo, você fica 10 anos fora, é impressionante.
E eu tive um insight do malandro, do malandrando, olhando ali o Pão de Açúcar. E daí nasceu essa minha ideia de fazer um musical sobre o nascimento do samba e sua entidade maior, o Malandro, e comecei a trabalhar um roteiro dentro da Embrafilme, mas a ideia de trabalhar o Malandro, nós estávamos em plena abertura, tudo isso era a volta da nossa cultura, enfim, me puxaram o tapete e foi feito lá o outro. A verdade é isso. Agora, depois abriram, que isso também era estratégia da empresa, aí na sequência eles abriam, primeiro distribuía o grosso da grana e depois faziam um concurso público para curta-metragem, etc. E aí era para aqueles que tinham sido podados. E eu consegui, mas consegui o apoio dos 3 malandros, e consegui fazer um filme de 25, porque era para fazer um filme de 10 minutos, de 24. Eu fiz isso aí. Agora, isso é uma história que eu gosto de contar, porque é uma questão de que eu fiquei esses anos, portanto, 10 anos, quando eu fiz o Sagrada Família e não tive tela. Depois, por uma razão, né, da ditadura. Agora, depois, eu faço um outro filme e não tenho tela também por coisa. E nessa época eu acabei largando o cinema e, de uma forma que eu sempre não quis na minha vida, como brasileiro, enquanto jovem, eu dizia que uma das nossas grandes falhas era o ufanismo. Mas nós, não tem jeito, a gente tem um pouco, todos nós temos um pouco de Policarpo Quaresma dentro da gente. E o meu ressurge de vez em quando. E eu acabei com essa história, eu fui para o interior do Brasil e criei um projeto, a Bucha Vegetal Brasileira, tentando, numa briga com a Scott Bright, etc. Enfim, é uma longa história, não vou me alongar, mas era um projeto também com comunidades, com tudo, etc., e visando o resgate, a campanha da substituição do sintético pelo biodegradável na bucha. Que na bucha é, na cultura brasileira, a expressão, a contra-expressão de uma coisa que é muito forte na nossa personalidade cultural, que é a hipocrisia. Mas o na bucha é exatamente o contrário disso. Na bucha é sem hipocrisia. E isso é bom relatar, isso vem da Guerra do Paraguai, quando se embuchava a arma de fogo e se apontava para o Paraguai e dizia, toma na bucha. E esse grito de guerra, na paz, virou, eu te pago na bucha. Você está vendo? Virou uma coisa de honra. Tudo isso é cultura. E a bucha vegetal era para mim, que eu também fiz um filme sobre economia, era para mim, economia é cultura, cultura é economia. E é assim que se constroem as nações. Então, eu ainda ontem passou Sagrada Família, eu dei o Sagrada Família um loop, eu dei ele com a buchinha para limpeza, ali, reunindo as coisas. Você não trouxe para a gente mostrar, não? Você não trouxe para a gente mostrar uma buchinha só para mostrar? Hoje eu não trouxe, porque na verdade elas estão, eu separei, eu tenho 40 ainda, separei 10 para cada cidade, ficar com 10. Agora, eu estou falando disso tudo porque eu não estou aqui apenas apresentando meus filmes, como eu narrei, e eu acho que a maior tragédia, por isso eu usei a palavra, para um cineasta, é ter seu filme na lata. Hoje, no CD, onde seja, e você não percebe o que é que foi feito. Né? Então, nós precisamos de tela, antes de tudo. E quando o pessoal aqui da mostra do Filme Livre, que nasceu por um anseio de tela, né, no Circulador, pelo que eu sei, etc., né, desse histórico de 18 anos que já chegaram nessa luta deles, né, e se não fossem eles,
nós não teríamos a oportunidade de estar vendo os filmes. Então, eu aceitei, mas ao mesmo tempo a coisa foi surgindo dentro de mim. Eu estava fazendo com o Caselli o In Memoriam, e eu já fiz, logo que eu cheguei no Brasil também, de volta, eu realizei o primeiro encontro, eu com muita gente, claro, realizei o primeiro encontro brasileiro do cinema independente no Palácio das Artes durante uma semana em Belo Horizonte, com o lema Outubro 80 Independente. Isso foi em 1980. Foi onde eu conheci o Jairo Ferreira, que foi lá, conheceu vários trabalhos, e de lá saiu com a solução da questão da nossa geração de cineastas brasileiros, porque quando eu cheguei no Brasil e fui convocado a fazer esse encontro, quando eu fui convidar o Rogério, o Júlio e tal, enfim, ninguém queria a palavra do cinema marginal. E então colocamos independente. E o Jairo Ferreira foi lá e acabou que saiu com o cinema de invenção, que é uma coisa que realmente eu acho que é mais... Porque essa questão do nome, do título e tudo é muito importante, né? Porque palavra é a questão ali, é o conceito, né? Então, para mim, por exemplo, Sagrada Família é um título. A Sagrada Família já é outro filme, né? Isso é muito importante. Então, essa questão toda que eu estou falando é em razão de que eu aceitei o convite com muita honra, com muita coisa de estar aí hoje e retomando, voltando ao cinema, porque essa é a minha intenção. O negócio da bucha teve seu fim, né, pelo menos para mim, mas a ideia está aí. Das 4 comunidades onde se instalou as oficinas escola Bucha Sírios, uma sobrevive, e existe aqui em São Paulo uma pequena empresa que na verdade surgiu aqui, e eu estava fechando a minha, uma microempresa, mas aqui surgiu e eu coloquei em contato direto com essa comunidade em Abricampo, Minas Gerais. Então, o modelo de bucha vegetal para limpeza, do mesmo tamanho da sintética, da Scott-Brite, existe, só que ele não está nesse mercado formal, é coisa feita com empresas já direto, com entrega e tal, mas a ideia, então, do projeto sobreviveu. Agora, eu estou falando tudo isso porque eu pedi ao pessoal, né, aqui um espaço, e aqui na abertura a gente abriu a faixa hashtag Telas Brasil Adentro, criando cineclubes caligráficos. Hoje vocês viram um filme caligráfico e então dá para perceber de onde é que eu estou tirando esse programa, um cinema caligráfico, que isso vem do Dziga Vertov, que é talvez o cineasta que teve o maior insight assim, revolucionário de para que o cinema nasceu, por que ele foi inventado. Ele é um produto da era das invenções, assim como o avião, para trazer benefícios. A inventividade, a criatividade humana está aí para trazer benefícios e soluções para a humanidade. Então o cinema foi inventado, como já dizia o Dziga Vertov, isso lá em 1917, ele foi inventado para ser uma nova caneta, para realfabetizar as massas, como ele dizia. O cinema não é o Griffith já está fazendo lá The Birth of a Nation. Um cinema revolucionário aqui na Rússia tinha que ser feito fábrica de câmara de negativos e entregar para as escolas, para as coisas, é a plateia que tem que filmar, né? E isso é uma coisa que hoje está acontecendo, todo mundo está aí com a sua caneta no bolso e todo mundo está filmando.
E daí, então, eu que sou um cineasta, que nasci do cineclube, porque não tinha universidade quando eu me apaixonei por cinema, e eu nasci da cinefilia, porque na época também a gente tinha a vantagem de que os cinemas normalmente eram 2, 4, 6, 8 e 10. Não, e 8, terminava às 10 horas. E era uma semana, passava o filme e ficava ali. E você podia entrar às 2 horas e sair a hora que você quisesse. Então eu ia de caderninho lá para dentro, a gente ia e tal, e a aula era ali, né? Que você via o Morango Silvestres 3 vezes seguidas e percebendo as coisas, sacando. Então, isso era se apaixonar pelo cinema e tal. O SEC, o Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais, nos fazia cabeça nesse sentido, a gente debatia essa coisa toda. Agora, hoje eu acho que o papel do cineclube justamente pode ser ampliado com essa proposta de que, na medida em que a caneta está tão mais, que o cinema está tão mais próximo da caneta, né, e que ainda agora o Lúcio Branco, né, me fez uma proposta interessante, me sugerindo: cinema é espetáculo, cinema é isso, cinema é cachoeira, né, que é a definição do Humberto Mauro, e que é uma definição fantástica, linda, romântica, né? Mas eu acrescentei: cinema é consciência, porque cinema é uma forma de você falar mais claro, de você é uma nova, é o que dizia o Dziga Vertov, né? É uma invenção do homem para o homem, para ser uma nova ferramenta para ele. É a comunicação entre si. Portanto, daí é que eu acho que eu quero, e daqui eu estou lançando essa proposta, de que aonde me quiserem levar, no Amapá, aonde quiserem me levar, me pagar passagem, me dar estadia, e eu vou rolar o chapéu. Você está vendo? O que puderem, vai ter um cachê simbólico, o que seja, mas eu não tenho idade mais para criar uma associação e sair criando cineclubes caligráficos. Mas eu vou lançar esse projeto, ou estou lançando esse projeto em parceria, para quem quiser abraçar essa ideia de que amanhã possamos ter várias salas, Brasil afora, onde estarão acontecendo saraus de cinema, né? As pessoas irem lá para ver os clássicos, claro, também, mas para entre si apresentarem o seu cineminha feito ali, coisa que pode ser uma declaração de amor de alguém de um para o outro, do que seja, qualquer coisa, né? Sim. É isso aí. Só falta você falar um pouco mais do Memória. Fala um pouquinho do Memória e do Roteiro Travador e tudo. O In Memória é isso aí. Na minha retomada a vontade de fazer cinema, eu escolhi, porque eu tenho um filme, assim, o único filme que me deu algum dinheiro, me deu algum retorno, e também e é um filme que eu gosto muito e tal, que é o Superstição e Futebol. Mas ele é um filme que não é propriamente o meu cinema caligráfico. E essa coisa do caligráfico é um insight que eu tive agora, mas na verdade quando eu fui ver o Sagrada Família, já tinha toda a apresentação, já foi feito, eu fiz com a minha caligrafia. O Malandro tinha isso também. Enfim, eu vi que esses filmes, mais o roteiro do gravador, compunham um programa daquilo que eu queria voltar ao cinema, apresentando como sendo o meu cinema e a minha proposta de continuar a fazer cinema, um cinema mais meu. E esse cinema poesia, poética, etc. Então, só que o roteiro do gravador está perdido na Cinemateca do MAN, está perdido, está lá dentro. Tem um recibo, tem tudo, mas está lá perdido. O que é essa loucura, essa contradição do que é a cultura no Brasil. E conversa vai, conversa vem, depois de tempos procurando lá dentro da Cinemateca, eu acabei tendo essa ideia. O Hernani
topou, achou tudo bem, abriu a Cinemateca para a gente. E eu falei, vamos fazer essa busca, porque na verdade que eu venho contatando para encontrar isso tem 4 anos. Por isso aquela coisa. Agora, ali foi renascendo toda a coisa de que, porque agora o Cavi e tal, que é um parceiro incrível, uma pessoa que eu queria estar falando dele aqui, porque quem faz cinema no Brasil é um personagem, todos nós somos personagens desse fazer, né? Estamos aqui para isso. E essa pessoa é fantástica, essa coisa, uma coisa que eu estou assim, super gratificado, é de estar aqui com 74 anos e sendo reconhecido por um pessoal muito mais jovem, e aí que vem aí trazendo. E o Cavi, então, me apoia, não, íamos fazer um clipe, né, uma coisinha sobre o negócio do roteiro do gravador. Acabou ficando esse filme de 22 minutos. Mas eu, ao mesmo tempo, porque eu sempre fui guardador das coisas, eu não jogo nada fora e tal, então eu tenho tudo. E surgiu, é tudo coisa da vida, porque você joga uma energia, uma coisa incrível é isso. Tudo começou no Festival de Ouro Preto do ano passado, a Gladys foi homenageada e me convidou, e eu fui para lá, reencontrei as pessoas, não sei o quê, e conhecia a Sinais Ganzella e o Lúcio Branco, que é o rapaz dela. E o cara, a gente teve uma empatia muito grande, e eu estava querendo reabrir os meus baús, as minhas coisas, dizendo, com um projeto, os filmes que vivi, aqueles que eu não fiz, mas que eu tenho, que eu vivi. E acabou que ele entrou começou a digitalizar tudo e tal, entrou numa de fazer um filme sobre o meu trabalho e fez esse Traveling Adiante, que passou aqui na mostra. Passou na abertura. Passou na abertura, chama-se Traveling Adiante. E o Lúcio Branco. E então, eu digo assim, essa coisa de eu ter querido voltar ao cinema e de repente começou a despertar energias. Hoje eu acho que tem aqui uma moça que veio também para conversar comigo sobre Sagrada Família, tem uma outra moça que está fazendo uma tese aí sobre o Sagrada Família também, e, enfim, tem 1000 coisas que começam a acontecer. E eu entrei essa volta, eu reencontrei com essa coisa do Dziga Vertov, que eu já tinha usado lá quando eu fiz o primeiro encontro de cinema independente. A gente fez um cartaz que atrás tinha uma carta impressa e que se fechava, é um cartaz lindo, que ele se fecha, é um ladrilho, mas com um olho dentro, e que se fecha como um obturador, né, de câmera, com aquele olho ali dentro. E quando você abre ele de costas, então você pode passar assim, está escrito cartaz de cartas na mesa. Então tinha uma carta que foi mandada para Tucum Cineclube, etc., em 1980, sem coisas, sem rede, sem nada, convidando as pessoas a virem a Belo Horizonte, que a gente dava cama e comida, não dava passagem, não dava nada. Cama e comida que foi, a gente arranjou colégio, etc., dormitório, mas vieram 300 e tantos filmes, podia vir Super 8, o que fosse, igual começou a mostra do filme livre também. E aí, nessa cartaz, eu pus 2 epígrafes, uma do Humberto Mauro, incentivando que você deve sempre buscar ângulos novos e etc., a novidade para fazer cinema, e uma epígrafe do Dziga Vertov, que diz mais ou menos assim, que todo homem é poeta, músico, artista, senão não existiria poesia, música e arte, né? E fecha, porque é uma equação completa, né? É isso, nós que fazemos arte, temos que ter essa empatia com quem vai nos perceber, ou poder perceber, né, o que a gente quer falar. Então, por isso, eu estou nessa batalha de estar aí com mais um projeto, eu acho
aí inspirado nessa alma do Policarpo Quaresma, né, de querer levar telas Brasil afora, lançar isso, Brasil adentro. Aliás, eu tinha colocado originalmente Brasil afora, mas aí peguei no texto que o Itaker escreveu para aqui, e ele usou Brasil adentro. Eu falei, pô, é uma boa, troquei. Então, Aí, né? bom, gente, é isso aí. Eu não falei? Então, vamos abrir para o público para perguntas? Com certeza. Então, Podemos ter tempo um bate-papo. Quem quer fazer uma primeira pergunta? Conversar, né? Um bate-papo. A primeira pergunta sempre demora um pouco para a pessoa ter coragem para vai lá, nosso filho Paulo. Boa noite, meu nome é Paulo. Paulo. Eu queria perguntar se você pega uma cena do golpe, que é no Museu de Arte Moderna. Sim. Golpe de 64. Sim. E depois, assim, com essa questão dos malandros no Rio e tal, né? A questão do Wilson Moreira e Noel Rosa, né? Da polêmica. Isso, da polêmica, né? Aí você fala do Meia-Noite, alguns malandros das antigas e tal, sim, né? Você cita, faz uma reverência, malandragem da antiga. E hoje a gente está em tempos bicudos, em tempos de milicianos. Sim. Como é que, por exemplo, você viria hoje, né? Você remete para um Rio onde tinha uma estética, né? Você fala, sim, de uma estética, da roupa, do sapato, né? Sim. E hoje a gente tem... você acha que teria esse tempo para a imagem, se você trouxesse para o contemporâneo? Eu acho o seguinte, né? Malandro, termo civilizado. A questão que está na polêmica, né, é justamente isso. Posso explicar a polêmica para a galera? Para quem não sabe, teve uma rixa entre o Wilson Moreira e o Noel Rosa, que um ficou escrevendo músicas sacaneando o outro, assim, e gerou um disco, gerou uma coisa muito interessante, assim. Mas, quer dizer, o que acontece é que o Wilson lançou, né, nós estávamos no Estado Novo, na ditadura e etc. E a questão o Getúlio abria todos os Getúlios, trabalhadores do Brasil, não, tudo era o trabalho e tal, blá, blá, blá. Agora chega o malandro e faz o Wilson e faz uma apologia à malandragem, ao malandro, etc. E o Noel Rosa toma o partido, na verdade, por aí é que vem que eu digo assim, independente da questão da genialidade do Noel Rosa, politicamente, né, eu sou muito mais o Wilson do que o Noel, tá entendendo? E o que acontece é o seguinte, nós entramos num processo de desafirmação. Essa questão é uma questão do que vem acontecendo até hoje, de que se hoje nós temos a milícia, se hoje nós temos cada vez mais o caos próximo da barbárie, é porque nós não temos identidade cultural. Nós cada vez mais nos perdemos a nossa capacidade de nos olharmos no espelho e de termos autoestima, por falta de cultura, por sermos um povo cada dia mais colonizado. Então, isso é que faz com que isso aconteça. Agora, a milícia, a violência que existe hoje, está aí no cinema caligráfico. Eu já coloco isso porque o cinema americano vende o American Way of Life, que é competitividade a todo custo, capital a bala, né? A violência, eles vendem violência, fazem violência, e tornou-se uma coisa, porque o garoto lá que sai matando todo mundo está no videogame que dá bilhões. Tudo é o dólar, tudo é o dinheiro. Então, o que o malandro termo civilizado coloca justamente é o seguinte, é que factualmente, historicamente, tanto que eu começo
depois de uma longa pesquisa, começa essa ladainha com os nomes dos malandros. Os primeiros nomes são os lá da origem, são aquele malandro, porque na verdade o malandro ele nasce numa simbiose com o samba era proibido. Então tinha a roda de samba, mas era proibida. A polícia vinha e baixava o cacete. Então entra os capoeiras para proteger, para brigar com a polícia. E esse cara é mais ou menos o cara que, de repente, entra a civilização no Rio de Janeiro, o prefeito Pereira Passos destrói tudo e tal, e quer botar Paris no Rio de Janeiro, né? E começa todo mundo e tal, e a Colombo, isso, é toda aquela coisa. O malandro é o cara que observa aquilo, inteligente, então vai se vestir bem também, vai arranjar uma coisa de seda, vai falar bem, né? Por isso que na hora que eu comecei a bolar o filme, etc., que o filme começou a caminhar, eu vi que, falei assim, poxa, para fazer depois no final eu acabei fazendo, né? Esse filme dentro do filme, que é o final e tal, que é os créditos, né? Que é uma homenagem ao Verde Rosa da Mangueira, né? Então, quem fala naquela hora é o Donga? É o Donga, é um depoimento do Donga. Agora, mas na cabeça eu tive essa ideia, esse insight falei assim, não, poxa, o malandro, ele era um analfabeto, mas ele falava muito bem, tinha uma verve, então eu vou escrever a apresentação em versos. Aí escrevi para o Moreira da Silva, sabia que eu queria o Moreira da Silva e tal, que era o papo da malandragem que estava vivo. E consegui de última hora, isso eu queria narrar, porque isso é bacana mesmo, é cinema, né? Eu consegui, quem me arranjou o telefone para falar com ele foi o Afonso Romano, o poeta Afonso Romano de Santana. E me telefonou numa sexta-feira, então me deu o telefone da casa do Moreira. Eu falei, fiquei impactado com aquilo, então falei, vou ligar amanhã às 11 horas. No dia seguinte eu acordei, diferente, tomei um banho, me preparei, pus perfume, me arrumei e no dia que eu comecei a filmar foi a mesma coisa. Isso veio espontâneo, eu fico assim, fico arrepiado, porque você não sabe como, mas acordei no dia seguinte e malandramente me aprontei tudo e tal. Baixou o relógio. Baixou o malandro. Botei o relógio ali e tal, e fiquei esperando, era o telefone de mesa, né? Fiquei esperando dar 11 horas, na hora que deu, liguei. Aí, por favor, eu queria falar com o Moreira da Silva. Que de Morengueira às suas ordens. Pô, tá bom dia. Aí expliquei para ele, eu estou querendo conversar com o senhor, estou com filme. Aonde você está? Eu falei, eu estou em Ipanema e tal. Vem de táxi ou de ônibus? Eu falei, de ônibus. Então você pega o 434, quando sair do túnel, não sei o que vira à esquerda e tal, você desce no primeiro ponto do edifício e tal. Aí eu fui. Cheguei lá, era uma cobertura, e ele me recebeu, aí atravessamos uma sala grande e tal, primeira coisa, fomos lá fora, aí ele olhou, é o cemitério na frente, é um cemitério. Aí ele me mostrou onde é que estava a esposa dele, a viúva, ele viúvo. Então ele tinha um apartamento lá e tal, na coisa. Aí então teve uma empatia, a gente conversou o dia inteiro. E no final eu dei para ele o texto, e falei, ô Moreira, ele leu e tal, eu falei, ô Moreira, agora, o negócio é o seguinte, a gente vai filmar, tudo, é som direto, a coisa tudo com som direto, mas você pode improvisar, você muda aí e tal, não sei o que, Ele olhou assim, me levou na porta, virou para mim e falou assim, escuta aqui, quem é o diretor? É você ou sou eu? Eu falei, não, bem, sou eu. Você manda e eu obedeço. Não tem nada de improvisar, não. Eu vou estudar isso aqui e no dia você me pega aqui. Aí no dia eu peguei ele lá, tudo foi filmado dentro de um apartamento, anos 50, em Copacabana, com muito espelho, problema de luz naquela época para filmar, mil confusões, não sei o quê.
ele foi assim, mas ficou o dia inteiro concentrado, impertigado, todo pronto, só com um lenço, de vez em quando limpava o suor e tal, aquela coisa, uma compenetração. E aí foi indo, som direto e tal, pá, aquela coisa e tal, pá. Aí, uma ou outra hora ele gaguejou e tal, eu voltei a falar com ele da liberdade dele improvisar, ele voltou. Quem é o diretor? Eu ou você? Tá, você manda, tem que fazer desse jeito e tal, pá. Aí quando chegou na hora do meu negócio, luz, câmera, ação, silêncio, pá. Ele levantou. Aí me chamou. Cheguei e falei assim, nesse aqui eu posso improvisar? Eu falei, sim, o senhor tem todo direito. Aí saí daqui a pouco, ele saiu com essa. No roteiro, na direção, aquele monstro sagrado, Silvio Lana, né? Quer dizer, a malandragem do cara, é o malandro, né? Ele não abriu mão de fazer essa brincadeira comigo e tal. Então, mas enfim, isso respondendo ao seu negócio, a questão é o seguinte, cara, é que, concluindo, o que eu quero dizer é o seguinte, na ladainha dos nomes que eu vim pegando, os primeiros eram malandros, né? O malandro e tal, ele tinha as mulheres, porque ele era o cafetão também, né? Ele cumpria todo um papel ali na noite do Rio e tudo, aquele negócio todo. Agora, eles não eram propriamente nenhum miliciano, nenhum bárbaro, você está vendo? Isso com certeza. Eles sobreviviam com a inteligência, com a rapidez, com a agilidade deles, etc. Agora, eu vou fazendo a ladainha e depois eu tive uma certa coisa de não escolher, mas resolvi escolher. E eu vou para o Mineirinho, Cara de Cavalo, vou indo até, né, o malandro virar isso, né, que o Brasil virar isso que virou. Mas, quem mais quer fazer pergunta? Aqui para o seu Fernando aqui, ó. Boa noite, professor Silvio. Eu sou o mais velho aqui presente hoje. Eu sou aquilo que se chama da pior idade. Esse negócio de melhor idade é propaganda enganosa. Concordo. E os coitados analfabetos, semi-analfabetos, acreditam, vão nos bailes, desmaiam no meio do baile. Quando vê o SAMU ainda pede, me leva para o Sírio-Libanês. Acha que o Sírio-Libanês, que é um ótimo hospital de São Paulo, atende pobre. Mas eu não quero falar sobre mim, quero falar sobre cinema. Sim. Eu não sou cinéfilo, não sou fã de cinema, eu sou cine-maníaco. Assisto cinema desde os 8 anos de idade e ontem me surpreendi com o seu filme Sagrada Família, porque quando o cidadão, logo no começo, desce do táxi e entra numa mansão, me veio aquela pergunta, não que eu viva no passado, é o passado que vive em mim. Eu falei, espera um pouco. Há 70 anos atrás eu passei em Belo Horizonte e vi essa mansão. E pergunto para o senhor rapidamente, essa mansão ainda existe, aquela que ele entra e o seu filho... Eu tenho quase certeza que sim, na rua Bias Fortes. Rua? Bias Fortes. Eu vou voltar lá com a ela está subindo para a Praça da Liberdade. Pois não. E tem uma, já que estamos falando de passado e de curiosidades, tem uma curiosidade pelo seguinte, essa mansão era, não sei, da família Aziz Abras. E o dono da mansão foi assassinado de uma forma brutal, morto na cama, enfim. E essa história rolou durante muito tempo e tal, foi um crime daqueles super coisa. E o filho, que era a família podia estar envolvida, enfim, 1000 histórias e tal, mas já era passado quando a gente foi fazer o filme. E o Alberto Graça, que era o produtor, conseguiu a mansão para a gente fazer o filme lá. Só que o filho, o herdeiro que morava lá, ele, como o meu ator que eu escolhi, o Guia, né, o Guia, vocês repararam, o Guia era um grande amigo meu, não era propriamente ator, mas ele para mim, assim, a cara, a imagem do cara que eu mais admiro no cinema, talvez, que é o Luiz Buñuel. Então foi por isso que eu o escolhi.
Mas e tinha essa característica também do personagem, que coincidia, do personagem puxar de uma perna, mancar e tal, que você vê que tem aquela coisa. Mas quando chegamos lá para filmar, de manhã e tal, o herdeiro também tinha tido paralisia infantil e puxava de uma perna. E o cara ficou griladíssimo e tal, porque achou que a história era a história dele, envolvendo ele. Mas enfim, resolveu-se lá o problema de filmar uma mansão. Eu tenho quase certeza que está lá, porque seria um absurdo. Eu peço licença para fazer uma observação. Todos os que estão aqui devem saber que o cinema tem data de nascimento, 1895, não é isso? 30 anos depois do fim da Guerra da Secessão, lá nos Estados Unidos, a Guerra Civil, que matou em 4 anos mais de 600 mil pessoas. Pois bem, eu peço licença para observar que Rui Castro, um jornalista que escreve na Folha e fala muito de cinema, há 2 dias atrás, por coincidência, ontem eu descobri aqui a nossa mostra, falou que 3 filhos do Bolsonaro, do nosso atual presidente, têm o apelido entre os amigos de os 3 patetas. E isso me chocou porque eu não consegui rir mais em nenhum filme cômico a não ser o filme dos 3 patetas. E o último filme que os 3 patetas fez foi em 1962. Então eles fazem o papel de guias daqueles colonos que iam para o oeste dos Estados Unidos. Sim. No fim da Guerra da Secessão, 1865. E o filme me deixa rir até hoje, porque eles estão levando os colonos, são cercados pelos índios e acaba a munição. Aí eles ficam se despedindo do outro, porque os índios vão matar ele. Eles tocam a corneta e aparece a cavalaria do exército americano. Na hora que os índios fogem desesperados e os soldados correm atrás, o coronel que comandava a tropa desce e pergunta para os 3 patetas. Isso, a história se passa em 1865. O cinema só foi inventado 30 anos depois, né? Aí ele pergunta para os 3 patetas: vocês estão bem? O pateta-chefe fala assim para ele: vocês chegaram em cima da hora. Aí o coronel explode com os patetas: o senhor fica sabendo que em toda a história do cinema americano nós nunca chegamos atrasados. Quer dizer, no filme ele fala de uma coisa que devia ser inventada. Então o cinema para mim é isso. Eu sou cinemaníaco. O senhor mesmo que não aceita essa classificação, o senhor deve ser cinemaníaco. Sim, senão o senhor não dava murro em ponta de faca. Com certeza. O senhor não estava há mais de 50 anos lutando para produzir cinema. Eu estou endividado com pessoas que nem o senhor, tá? Não estou dizendo isso para te agradar, não. É a emoção de estar aqui conversando e observe os 3 patetas nesse filme de 62. Vamos continuar um pouquinho mais na trajetória do nosso querido aqui, porque é o seguinte, ele tem várias histórias para contar sobre o Sagrada Família. E uma das mais interessantes é que conta como é que foi essa dobradinha que você fez com o André Tonati. Porque o André Tonati ele fez muito perto do mesmo ano praticamente, né? Ele lançou um outro clássico do cinema que é o Bang Bang. Só de lembrar do André aqui já é para mim uma grande felicidade. E aí fizeram juntos, como é que foi isso aí? Isso é realmente uma coisa maravilhosa, porque a minha história com o André, e depois eu gosto de lembrar de uma coisa que é o seguinte: nós tivemos uma empresa junto, a Total Filmes, fizemos esses filmes juntos, etc. E nunca, sabe quando você tem uma relação assim, extremamente produtiva com uma pessoa? Ele morava em São Paulo, eu no Rio, a gente se encontrava sempre para trabalhar e nunca tivemos assim, mas um desencontro de nada, a ponto de que o que aconteceu foi o seguinte: eu tinha um roteiro, né, que estava meio sem nome, eu tinha vários nomes, etc. e tal, para o roteiro, e estamos na ditadura. E eu havia conhecido, só rapidamente, o André Tonati porque, como narra aqui,
Se narra que em 66 ele fez um filme lá pro J.B. Mesbla, e eu vi o filme, gostei muito, etc., e fiquei conhecendo, e quando eu resolvi fazer o meu o dele era em 66. Em 67 eu o convidei para ser o fotógrafo. Então, dessa parceria em que ele foi o fotógrafo e tal, nasceu a ideia da gente fazer uma empresa e começamos a sonhar essa coisa de fazer 2 longas-metragens. Mas não tinha como e tal. E eu estava lá com o meu roteiro no Rio, e as cartas dos financiamentos, etc., na época da ditadura, eram extremamente cartas marcadas já, né? E ele era uma carta marcada para receber um prêmio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E então avisaram a ele, eu esqueci sempre o nome de quem avisou, mas era um personagem aqui da cultura aqui de São Paulo, embaixador, uma coisa assim, tinha uma coisa, mas o pessoal chamava. Mas avisou o Tonati, vai sair um edital aí, semana que vem você é um dos ganhadores. Mas o prêmio era uma parceria com a Ferrania, que era uma fábrica de negativo italiano, que estava se lançando em concorrência à Kodak, e o prêmio era simplesmente da secretaria, eram 40 latas de negativo. Então o Tonati não tinha um roteiro pronto. Aí ele pegou um ônibus, foi lá no Rio, assim, pega aquele roteiro que você tem aí e tal, e me passa e tirar uma capa e tal, mudamos o nome e tudo, e ele trouxe o roteiro e entregou e recebeu as 40 latas. E a gente combinou que então era 20 para cada um, e que nós tínhamos que fazer o filme, cada um com as suas 20 latas. Pois bem, aí começamos uma batalha para fazer. Eu tinha em Minas uma infraestrutura de família, disso, daquilo, para locar a produção, para conseguir apoios para a produção. E ele tinha o pai que era não propriamente empresário, mas era um grande, como é que fala, executivo de uma empresa multinacional e tal, de cimento, uma coisa assim. E o pai dele bancava como avalista os laboratórios Rex Film aqui, etc., então, para isso. Então, basicamente isso. Além disso, o pai, ele pediu e o pai trouxe para ele, foi à Suíça, tinha aqui mesmo, vivia viajando, e trouxe uma Reflex Zero blimpada e tal, com uma lente a 9.8, que era a fisheye, que não existia aqui e tal, foi a primeira que chegou. Aí nós dois já tínhamos a ideia disso, de fazer o filme com essa lente. Então o pai trouxe e tal. Só que na hora que chegou, né, quer dizer, eu tinha uma promessa de coisas lá em Minas de que eu levantaria. E já arranjei coisa, já estava levantando, na verdade, quando chegou a câmera. E falamos assim, poxa, nós temos um mês para cada um fazer o filme. E bolamos essa coisa de ter os mesmos atores, então o Pereio é o mesmo ator, é o mesmo fotógrafo, toda a equipe é mais ou menos igual, mudam alguns poucos atores. Então o negócio era ir lá para Minas e fazer. Mas antes de ir, tinha a decisão, quem vai filmar primeiro, né? E ele, na verdade, tinha a coisa mais concreta na mão, porque ele tinha um equipamento, né? E ele podia ter exigido isso, mas o André na verdade, o André é como é que fala, um príncipe veneziano ali da coisa. E aí, papai, então vamos tirar na porrinha, e eu ganhei. Mas ele nem tremeu, nem sorriu, nem nada, perfeito. Foi para lá com a minha disposição. E fizemos o sagrado, acabou o sagrado, fomos para Belo Horizonte, dali no Bang Bang, topa lá. Ficaram os 2 filmes prontos. Aí é que vem a história, ele veio para São Paulo, tinha lá apoio do pai, etc., dinheiro para finalizou o Bang Bang. Eu fui para o Rio e não tinha dinheiro para finalizar e o filme ficou na lata, que era tal tragédia. Aí eu me lembro que eu era muito amigo do Pereio nessa época, saía lá pelas madrugadas, a gente já, depois de tomar muitas, o Pereio começava a querer me consolar, o senhor, isso não se importa. Na história do cinema tem muito filme
ficou na lata, o Sagrada não vai ser o direito nenhum e tal, não pode ser. Não. E a coisa mais bacana que era o Eliseu Visconti, que é uma pessoa de ouro também, que eu me lembro que muitas vezes encontrava, ele andava mais do que eu com o Júlio Bressani, com o Rogério, então, encontrava e tal, o Júlio, o Rogério, tal, eu não era, como é que fala, da Bel Air, né? Não era propriamente da turma da Bel Air, mas o Eliseu não poupava, ele me vinha de longe, chegava, me apertava a mão, Silvio, como vai o Sagrada Família? Assim, na conferência, quando é que vamos ver, né? Aquela coisa sempre me dando uma força e tal. Mas, enfim, e o André veio para cá, terminou o filme, eu não vi, e todo mundo naquela época era do Ame ou Deixo, né? Exatamente nesse momento, e todo mundo andava com passaporte a tiracolo, porque a qualquer momento você tinha que deixar mesmo. Então, e a meta era essa, a meta era cair fora. Aí o que acontece é que o Tonati terminou o Bang Bang e eu não vi o Bang Bang. Passaram-se anos, eu não vi o Tonati, e aí uma longa história, e eu tive uma cópia 16mm, que o filme ficou preso aqui na censura, mas meu irmão me levou na mala uma cópia reduzida, 16mm, que eu tive apoio do Festival de Oberhausen e do Filmmuseu Amsterdã, e subtitulei lá em inglês. Então, a Sagrada Família teve uma vida lá na Europa, com uma pequena distribuição, e depois em Nova York. Quando eu fui para Nova York, aí cheguei em Nova York, que aconteceu por isso que eu estou contando essa história, porque isso é cinema, exatamente, aliás, eu vou responder a essa pergunta de um cidadão nova-iorquino, porque a sessão foi feita muito bem organizada, num lugar que hoje é grande, na época estava nascendo, chamado Millennium, que é no East Side, era um grande loft, etc. Hoje é um grande centro cultural. E o diretor é um cara chamado Howard Guttenplan, tem uns 3 anos que ele faleceu, e era o curador desse lugar e tal, não sei o quê. Enfim, eu cheguei em Nova York e de uma maneira mágica, eu cheguei a esse cara, assim, porque peguei uma revista, liguei para ele falou, mas como é que você me achou aqui? Eu nunca estou nesse telefone e tal, pá. Que eu peguei uma coisa na revista Millennium, que eu encontrei numa livraria, esse lugar que eu tenho que lançar o filme. Aí liguei para lá, ele atendeu, falou, pô, eu nunca estou aqui, cara. Meu telefone é outro. Mas acontece a curiosidade que você está falando que você é brasileiro, cineasta brasileiro, eu estou indo para o MoMA agora para encontrar com um cineasta argentino para ver um filme dele. Você não quer ir para lá? E a gente se conhece e tal, não sei o quê. Eu fui para lá, vimos o filme do argentino e tal, e ele convidou o argentino para a gente ir no dia seguinte de manhã lá para ver o Sagrada Família. Quando terminou, ele viu e falou, pô, não, vou lançar e tal, preparou as coisas. Eu tinha chegado em Nova York com $120 no bolso, e ele virou para mim e falou assim, papai, eu falei, pô, agora estou na América mesmo, porque ele olhou tudo, falou, não, eu vou botar no Village Voice, vou botar tantos anúncios, não sei o que tem, a sala deve dar uma coisa, mas você está precisando de algum, então eu posso te adiantar e tal, pai, preencheu um cheque de $350, me deu já assim na primeira conversa, eu falei, pá, não. Resultado, ele me aprontou uma bela sessão, sala cheíssima, dia 13 de janeiro de 1979, dentro de um programa que tinha e tem até hoje, que eu entrei no site, que é o Personal Cinema Series. Cada mês eles apresentam um cineasta com o filme para debate. Então eu fui o Personal Holy Family, e o Personal Cinema Series de janeiro de 79. Eu estou querendo dar um jeito de voltar lá agora. Aí, e o curador que o substituiu tem o sobrenome Jarmusch. Não sei se é parente do Jarmusch. Mas, enfim. Mas o fato é que a coisa interessante cinematográfica disso é que eu trabalhava, morava de carona na casa no apartamento do Domingos Mascarenhas, um fotógrafo, muito meu amigo até hoje, e ali no Village mesmo. E trabalhava das 2 às 5 da manhã
num restaurante cortando, com as máquinas, cortando cebola e maçã para fazer torta, e entrava um pessoal às 5 da manhã, quando eu saía para fazer torta com esse material que eu deixava. Ganhava uma boa nota e toma esse... Aí eu durmo nesse dia, no dia 12 de janeiro e tal, e estou dormindo de manhã, chegava em casa, dormia, toca o telefone e era o Andréa. Silvio, Andréa, cara, eu estou aqui no aeroporto, acabei de chegar em Nova York, estou no aeroporto, comprei o Village Voice, estou vendo aqui Holy Family hoje e tal, não sei o que, eu falei, cara, não é possível, tá, Ele ligou pro Millennium e o Howard deu o meu telefone. Aí, pá, combina, não, então vamos encontrar lá e tal, aquela coisa, 6 anos sem ver e tal, filme na lata. Aí chegamos lá, eu ansioso, pá, tudo muito cheio, bacana, foi legal o negócio, e o André não aparecia e tal, pá, o filme começou, viu o filme, na hora que terminou, me chamaram na frente para começar o debate até aqui. Na hora que eu sentei, assim, tinha gente em pé, encheu mesmo a sala e tal. Aí veio aquele sorriso do André, aquele narigão, assim, aquele sorriso dele, né? Então, aí, na mesma hora que eu vi isso, um cara de cá perguntou com uma voz, assim, de quem não gostou do filme, Man, where is movie for you? Aí eu peguei, pá, dei um jeito de pedir, André Tonati, por favor, Brazilian Movie, levanta a mão aí, André, tal, não sei o que, André mostrou, ficou todo mundo assim, então... Aí eu rapidamente deu um jeito de contar essa história de que tinha 6 anos, que nós tínhamos nos despedidos, ele com o filme dele e com aquele, e que tinha acontecido isso naquela manhã, e que ele estava ali e coisa. Aí eu falei com ele, se você cortar o momento em que ele saiu de Belo Horizonte, lá da província de Minas Gerais, com o filme dele, eu com o meu, e hoje esse encontro aqui, isso é cinema para mim. Respondi para o cara. E a coisa é isso. Isso é uma das histórias do Sagrada Família que são cheias de histórias. Não, o Sagrado, o Silvio, são cheios de histórias. É uma quantidade imensa. Eu editei os filmes novos dele, então é impressionante como esse tem história para contar. E, infelizmente, nosso patrãozinho está aqui, nosso querido Guilherme Whittaker. Faltam 3 para as 9, temos que encerrar, é isso mesmo? Uma pena. Vai estar online em breve, né? Vai estar online em breve a nossa filmagem aqui. Queria agradecer a presença de todos. Infelizmente temos que fechar porque temos que encerrar antes das 9, certo? Isso. E eu queria agradecer muito a todos que vieram, porque a gente precisa muito disso, de olhares e ouvidos. Muito obrigado. Muito bom!